Olá, estrela, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Angélica Lino, terapeuta holística, especialista em tarô, e você está no programa Tarô Terapêutico na Prática, uma série de vídeos onde eu te mostro como é possível você, aí na sua casa, ler as suas próprias cartas do tarô, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você nunca tenha até mesmo tocado em uma carta de tarô. Eu mostro para você como funciona a leitura de cartas no dia a dia e como você pode aí na sua casa combater a ansiedade ao ler as suas próprias cartas, além de obter mais equilíbrio em outras áreas da sua vida, porque quanto mais você se conhece, menos ansiosa você fica. E no vídeo de hoje você vai descobrir os maiores erros ao você aprender a ler as suas próprias cartas do tarô. Se você estiver cometendo algum desses erros, você vai demorar muito tempo para ler as cartas do tarô. Além disso, esses erros podem acabar fazendo você querer desistir de ler cartas. Você vai pensar assim, eu acho que ler cartas não é para mim. Então fica comigo até o final, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal que tem vídeos novos para você aprender a ler as suas próprias cartas e tirar o maior proveito desse autoconhecimento tão profundo que está nas cartas do tarô. Então vamos lá começar. Esses erros que eu vou listar aqui são erros que eu também já cometi e eu vejo muitas das minhas alunas cometendo. Então, antes de ela entrar para o meu método completo, eu costumo conversar com as alunas, né? E muitas delas me falam sobre isso. O primeiro erro, por exemplo, é querer aprender a ler as cartas sozinha. Então, muitas pessoas acham que é assim, Angélica, eu vou comprar um baralho de tarô, vou comprar um livro e vou sair lendo as cartas, né? E vai dar tudo certo. Acontece que quando você pega o tarô na sua mão, quando você está até mesmo diante de um livro, existem N possibilidades para uma mesma interpretação. E aí, quando você tenta aprender sozinha, né? Você não tem com quem tirar dúvidas. E aí começa a ter aquela insegurança. Será que eu estou lendo certo? Será que eu estou lendo errado? Será que eu entendi mesmo? Eu posso falar de uma carta sem falar a palavra-chave ou sem falar aquilo que todo mundo fala que significa determinada carta. Então são muitas dúvidas que você vai tendo ao longo da sua trajetória em tentar ler as suas próprias cartas. Você vai ficando cada vez mais perdida. Além disso, né, tentar aprender sozinha com livros, existe aqui na internet uma variedade de assuntos sobre o tarô, por exemplo. Algumas pessoas que você vai encontrar vão te dizer que você precisa ter uma série de outros elementos para você fazer uma leitura de cartas. Por exemplo, cristais, pedras, incensos, velas. E aí, além de estudar o tarô, você vai ter que entender, ou seja, estudar também essas outras áreas. Então, né, para quem está sozinha, comparando vários vídeos na internet, o que uma professora fala, o que a outra fala, vai ficando cada vez mais confuso, muita coisa para estudar. Só para você ter uma ideia, né? As cartas do tarô, a gente tem toda uma estrutura. Então, para que seja um tarô, ele precisa ter 78 cartas. Então, olha só, você tem 78 cartas. Se você, além disso, você tenta estudar ervas, cristais, outros tipos de ferramentas holísticas, né, de terapias holísticas, você não vai chegar a lugar algum. Porque com o tarô, você precisa entender os símbolos das cartas e trazer para uma linguagem do dia a dia, o que muitas pessoas não conseguem. E por isso que elas acham, né, que a solução é ficar estudando mais e mais. E aí fica igual a carta número 9, o eremita, né? Estudando, mas não sai daquele estágio. Acha que sempre falta alguma coisa, porque não confia em si mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu sempre recomendo que você tenha um método de estudo, né? E siga ele até o final, antes de querer ficar aí assistindo um monte de vídeos, tentando aprender sozinha, com comparações, que é muito complicado.
Segundo erro é o medo de ler errado. Então é aquilo, será que eu estou lendo certo? Eu até falei um pouquinho no erro número 1, né? Mas aqui eu quero aprofundar para você entender como que funciona isso. Angélica, eu estou começando a aprender a ler minhas próprias cartas. Do zero. Não tem nenhuma amiga, nenhuma referência, ninguém ali para me ensinar. E é muito comum a pessoa se sentir insegura, não saber se está errando. E aí o que ela faz? Ela se julga como uma pessoa que não sabe ler tarô. Angélica, eu não consigo ler tarô porque eu tenho que olhar minha cola, eu tenho que olhar meu caderno de anotações, eu tenho que olhar o significado do livro. Então, né, para você ler as cartas do tarô com confiança, você precisa sim estudar. Estudar, que eu digo, é sim ter um caderno, fazer anotações, ler aquilo que você escreveu sobre as cartas, mas você não pode se prender a isso, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, você não precisa falar como eu falo, usar os meus exemplos. Você precisa criar a sua maneira de enxergar as cartas. E aí, no dia a dia, quando sair determinada carta, você vai saber o que ela significa. Você não vai precisar ficar decorando nada. Então, esse medo de ler errado é quando você quer decorar as cartas. E aí você acha que se você fala uma palavra diferente, que não está lá na palavra-chave, que não é o que você anotou, você acha que está errado. Então, tá vendo só como é necessário que você tenha um método de estudo? O terceiro erro é o medo de contar para as pessoas que lê tarô. Isso mesmo, você tem medo de ser julgada. Eu sempre falo para as minhas alunas, olha, você ler para outras pessoas, né? Seja atuar de uma maneira profissional, ou seja, cobrar por suas consultas, assim como também você conversar com pessoas próximas, amigos, familiares que você lê tarô, é uma decisão sua. Não é obrigatório que você, né, aprenda a ler as cartas do tarô e leia para outras pessoas. Tem muitas pessoas que sim, só querem ler para si mesma. Mas a grande questão desse erro é de você se esconder, né? Ninguém pode saber que eu leio cartas. Uma coisa é você não falar, né? Então eu não vou sair lá na minha família anunciando, gente, tô lendo cartas, ou levar meu baralho de tarô, principalmente em ambientes, né, que são restritos, por exemplo, trabalho, ambientes com família, até mesmo amigos, né? Se você está cercada por um mundo de pessoas preconceituosas, pessoas que são muito religiosas, não adianta você trazer os fundamentos do tarô, querer provar para ela que, olha, é uma ferramenta holística. Elas vão te ignorar e vão te atacar. Então, para você não sofrer isso, você precisa simplesmente manter a sua essência. Fazer para si mesmo. Quando você estiver lendo suas próprias cartas, tendo seus resultados, as pessoas vão começar a te perguntar, o que você está fazendo? Você está tão feliz, está vivendo sua vida assim de um jeito diferente? Aí sim entra a oportunidade de você falar sobre as cartas. Então, o que eu quero dizer aqui para você não cometer esse erro é não forçar a barra. Tá lendo tarô, por isso que o ambiente é importante, né? Esteja em um ambiente que fale a sua língua, né? Por exemplo, o meu método Estrela, a gente tem aulas ao vivo, onde todas as alunas, a gente está conectada com essa energia do tarô. Lá sim você pode falar sobre as cartas, né? Trazer exemplos aí de situações que acontecem no seu dia a dia. Agora, toda essa empolgação, quando você chega para qualquer pessoa falando sobre as cartas, infelizmente existe sim um preconceito. E é justamente por isso que eu quero ensinar o maior número de pessoas o conhecimento das cartas do tarô, para que a gente quebre esse preconceito, porque o tarô não é uma religião, você não está fazendo feitiço, não é uma macumba, não é nada do mal, do demônio, né, como muitas pessoas falam aí e pintam a energia do tarô. Você pode ser você mesma, não vai precisar usar roupa diferente, não vai precisar participar de alguma religião que você não queira, né? Então muitas vezes esse preconceito é o medo de ser questionado. Então agora você é de X religião?
Ah, então agora você é uma cigana? E não, né? Você está simplesmente lendo um livro. Agora você sabe ler aquele livro, você não pertence a nenhuma religião, né? A não ser que você já siga outras religiões. Se você já segue, né? Eu entendo que você já sabe o que eu quero dizer com tudo isso. Porque existe sim o preconceito, mas não é a gente se escondendo que a gente vai quebrar esse preconceito. A gente precisa falar sobre ele de uma maneira leve, tranquila e respeitando também as pessoas que pensam ao contrário da gente. O quarto erro é o famoso erro de querer decorar tudo, né? Então tem alunas que elas falam assim para mim, Angélica, eu já fiz as aulas e agora eu tô revendo as aulas, né? Eu tô escrevendo mais, eu quero falar como você fala. Esse é um grande erro, né? Porque você precisa entender as cartas e no seu dia a dia tirar as cartas de uma maneira natural, trazendo outras interpretações. Algumas vezes, né, quanto mais você lê, você vai se acostumar a falar algumas coisas sobre determinadas cartas. E aí, vai virar os seus bordões, né, sobre as cartas. É importante você sempre prestar atenção no que você está interpretando. E não ficar repetindo, e não decorando. Então, ler cartas não é saber apenas o significado. Como eu sempre falo, né? Se você quer só saber o significado das cartas, nem precisa estudar. É só jogar no Google, carta X, o que significa? Vai sair lá o resultado. Agora, ler as próprias cartas do tarot terapêutico, que eu falo que é terapêutico, você ter um momento para você pensar, refletir sobre sua própria vida. Para você fazer isso, você precisa estudar. Mesmo que você acredite aí que tem algum tipo de dom, de intuição, é necessário estudo. Para quê? Para que você não cometa erros, para que você se sinta cada vez mais confiante. E para isso, é através do estudo e da prática, tá? Não tem passe de mágica, não adianta colocar um cristal do seu lado, porque ele não vai te salvar. Quando você olhar para a carta, você vai precisar falar sobre a carta. Para isso, você precisa pensar. E para pensar diferente, além do que você está vendo na carta, você precisa estudar. Tá bom? E vamos então para quinto erro, é o medo de sair cartas que são consideradas aí negativas. Então no tarô a gente tem algumas cartas emblemáticas, né, com nomes até mesmo muito chamativo, que causam muito medo nas pessoas que não estudam as cartas do tarô. Por exemplo, a carta 13, a morte, a carta número 15, o diabo, entre outras, né? Então, se você começa a estudar as cartas com esse preconceito, com medo de algumas cartas, você vai estar o quê? Atrapalhando seus estudos, atrapalhando suas próprias leituras. Então, no tarô, todas as cartas têm aspectos positivos e negativos. Através da visão, né, de entender, enxergar as cartas com esses dois aspectos, positivo e negativo, é que a gente consegue trazer excelentes conselhos para cartas difíceis, como essas duas cartas que eu citei, né, a carta da morte, a carta do diabo. Então, como que a gente vai entender que algo negativo pode ser transformado em positivo? Sabe quando tudo está dando errado? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? É esse seu pensamento, né? Você precisa ter esse pensamento para você conseguir enxergar os dois lados e fazer as leituras sem medo. Todas as cartas são neutras. Quem vai, né, transformar essa energia, se ela está no aspecto positivo ou negativo, somos nós, que estamos agindo, que estamos recebendo a leitura do tarô. Sexto erro que te atrapalha a ler as suas próprias cartas do tarô é você ficar comparando tarólogas, comparando professoras de tarô. Então, a partir do momento que você definiu, vou estudar as cartas, vou ler as minhas próprias cartas do tarô na minha casa, tirar todas as minhas dúvidas, você precisa ter foco. É a mesma coisa que acontece com as leituras coletivas na internet. Se você segue um monte de taróloga e fica lá, mas a Angélica falou isso sobre determinada carta, a outra taróloga que eu acompanho falou outra coisa, e aí, qual das duas interpretações estão certas? As duas, né? Porque é o jeito que a pessoa
enxerga a carta, enxerga a vida que ela está transmitindo ali a leitura para você coletiva. É por isso que eu sempre falo, o melhor caminho é você ler para si mesmo, porque assim você está no controle da interpretação. Tá estudando? Foca em estudar e ler as suas próprias cartas. Até filtra, né, as tarólogas que você acompanha aí de leituras, né, para que você tenha essa consciência. Peraí, deixa eu ler a minha própria carta, que é específico, é direcionado para mim. A mesma coisa com o ensino. Eu estou dentro de um curso, vou fazer esse curso até o fim. Eu não vou ficar procurando outros cursos, eu não vou ficar procurando um monte de livros que vai ficar lá na estante jogado. Eu vou fazer acontecer. E essa é uma recomendação que eu dou sempre para as alunas na aula inicial. Tenha foco, né? Eu sou viciada em leituras. Agora não, você vai precisar se viciar em você mesmo, em estudar as cartas do tarô e colocar em prática os conselhos no dia a dia para que você tenha transformação, tenha equilíbrio, que você atinja o futuro que você está desejando, porque senão toda hora você vai ficar, será que isso vai acontecer na minha vida? Tira a carta e fica esperando. Não é assim que funciona. As leituras, elas nos direcionam para atitudes, para ações, e assim você vai ter os benefícios que as cartas nos trazem. 7º erro é o medo de perder tempo ao estudar as cartas do tarô. Porque, como eu te falei, se você tenta aprender sozinha, você vai fazer uma simples pesquisa sobre o que é tarô, ou até mesmo, né, sobre as cartas específicas, né, o nome de uma carta, aí aparece centenas de significados, de possibilidades, aí você fala assim, vai demorar muito tempo, né, para mim ler minhas próprias cartas. É melhor eu continuar só assistindo as previsões na internet. E esse é um grande erro, porque além de você ter uma ferramenta para todos os momentos, então às vezes você quer fazer uma leitura particular, mas não tem dinheiro, ou não tem agenda com a taróloga que você quer. Ou até mesmo, Angélica, eu nem pago consulta particular, eu só vejo leituras coletivas. Às vezes, a taróloga que você gosta de acompanhar não vai fazer a previsão. Aí você já se sente assim, nossa, e agora? Eu tô perdida. Então, olha só, a grande vantagem em você ler as suas próprias cartas. Você vai conseguir economizar tempo, porque sempre quando você estiver ali insegura, angustiada, você vai pegar o seu baralho e vai fazer a sua leitura na sua casa. Aquela insegurança, sabe? Aquele pensamento negativo que fica ali te atormentando, você resolve. E por isso que você vai ficar menos ansiosa, né? Para que eu vou ficar preocupada com o futuro se eu já vi aqui o que eu preciso fazer? O que está no meu caminho? Você vai ganhar tempo. E além de você ter esse benefício do autoconhecimento aí no seu dia a dia, você também vai poder ter uma profissão nova. Porque se você sabe interpretar todas as 78 cartas do tarô, então você é uma taróloga. Então você pode sim ajudar outras pessoas a entender as suas vidas através das cartas do tarô. Então, só depende de você mesmo, né? Agora, se você não sabe ler suas próprias cartas, aí sim, né? Você fica perdendo tempo muitas vezes assistindo um monte de leituras, não seguindo conselho, não colocando nada em prática, aumentando o que é a procrastinação. Então, olha só, o que você está perdendo ao não saber ler as suas próprias cartas. 8º erro, e esse erro, se você está tentando aprender tarô, tenho certeza que você já cometeu, que é o seguinte, querer comprar um monte de baralho de tarô, um monte de oráculo, né? Então você acompanha aí as leituras coletivas, aí você fica querendo saber o nome dos baralhos, ou você vai nas livrarias, você fica ali de olho, querendo ter um monte de oráculo, um monte de baralho, só que isso não vai te salvar no dia a dia. Então, é por isso que eu falo, é necessário o estudo. E o melhor tarô para quem está começando é o tarô Rider-Waite. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal atualizado com valores para você que ainda não comprou e está aí na dúvida. Então, eu vou deixar aqui na descrição também esse vídeo para você caso não tenha assistido ainda, tá? O melhor tarô é o Rider-Waite. Então, se você tem um baralho Rider-Waite, é ele que você vai estudar. Você vai aprender as outras 78 cartas. E depois você pode, depois que você já sabe ler,
Aí sim você pode adquirir outros baralhos que vão trazer outros elementos nas cartas que vão ajudar a ampliar a visão que você tem das cartas e assim as suas leituras vão ficar mais fluidas, tá? Só que para começar, a gente começa com o mais fácil, né? Que é a versão Rider-Waite, tá? Então precisa ter esse foco, né? Segura aí, guarda seu dinheiro, se prepara para o futuro você comprar outros baralhos. É igual um carro, por exemplo, né? Você quer dirigir um melhor carro, né? Ah, eu quero uma Ferrari para mim estar dirigindo, mas eu não sei dirigir nenhum carro simples que muitas vezes tem na minha casa. Então, né, percebe que eu posso até me atrapalhar se eu tivesse aquele carrão, né, aquele carro dos sonhos. Então, um passo de cada vez também para ler as suas próprias cartas. E olha, agora chegou o seu momento, e se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, curte esse vídeo para ajudar mais pessoas que estão aí querendo se conhecer através da leitura do tarô terapêutico na sua própria casa, tá? Eu te vejo em breve, gratidão, um beijo, até mais!